irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Estamos com muita saudade, saudades da nossa igreja, de estarmos fisicamente, mas enquanto aprover ao Senhor de estarmos aqui, nós vamos fazer o melhor proveito. Então, deixamos aí para matar a saudade depois. É, Vamos dar início à nossa aula hoje e para começarmos nós vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, te agradecemos pela nossa vida, agradecemos, ó Deus, pela nossa igreja, ó Deus, este lugar maravilhoso, ó Deus, onde Tu tens nos instruído, Senhor, nos dado, Senhor Jesus, mandamentos, ó Deus, que são para a vida, Pai. Abençoa, Senhor Jesus, este estudo de hoje, Senhor, fala aos nossos corações, para a glória do Teu nome, ó Deus, derrama do Teu poder, Senhor. Nós oramos a Ti, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje a nossa aula, o título dela é Construindo a Identidade Cristã. E vamos pensar um pouquinho como que a gente tem essa identidade formada em nós, né, essa identidade cristã que faz parte daquilo que nós somos. E, e a gente vai estudar para ver um pouquinho. Bom, o texto-chave da nossa aula está lá em Romanos 12, versículo 2. E eu vou ler na nova versão internacional, portanto, os irmãos não precisam abrir suas Bíblias para acompanhar esse versículo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, o versículo 2. E o que esse versículo aqui traz para a gente de importante, irmãos? É essa primeira parte dele aqui. Não se amoldem de acordo com o padrão deste mundo. Ou seja, não tomem a forma, né, do modelo deste mundo, mas tenham a sua identidade cristã sempre à frente, sempre ali no seu interior, dirigindo todas as coisas na sua vida. E é mais ou menos isso que nós vamos falar hoje. Então é pensar a respeito dessa construção da nossa identidade. Vamos lá. O primeiro tópico aqui da nossa aula é identidade imutável e eterna. Por que essa distinção? Essa diferença entre identidade mutável e eterna. A mutável, irmãos, faz parte da construção da nossa identidade, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que vai acrescentando, a gente vai acrescentando a nossa vida e diz respeito a nós, né? Isso é um processo normal das nossas vidas, né? A gente tem os nossos gostos, cada um com o seu, e a gente vai agregando coisas nas nossas vidas, né, que dizem muito de nós, né? Por exemplo, alguém pode gostar de feijoada, outro não. Alguém pode gostar de comer manga, outro também não. Outro pode gostar de roupa azul, xadrez. Outros, né, talvez não. Eu acho que eu gosto bastante de roupa xadrez porque eu estava vendo meus vídeos aqui, a maioria das minhas roupas são todas xadrez, das minhas camisas, então eu acho que eu gosto. E isso diz muito a respeito de nós, né? Quando uma pessoa vai querer dar um presente pra gente, ela vai pensar que roupa que essa pessoa gosta, qual que é o tipo. Ou então quando a sua mãe vai fazer aquela comida gostosa, vai falar assim, a fulana gosta de feijoada, então eu vou fazer feijoada para agradar. Né? E essas coisas, irmãos, elas são, são mutáveis, né? Elas mudam com o tempo. E conforme a gente vai crescendo, a gente passa a deixar de gostar algumas coisas e passa a gostar de outras, né? Falando um pouquinho do tema de comida, né, eu detestava berinjela quando era criança. E depois de ver que a berinjela faz muito bem para a saúde e tudo, hoje eu como e até gosto, né? Dependendo do jeito que é feita, eu até gosto. Mas isso foi com o tempo, né, que eu fui passando a gostar. É,
Outro exemplo são as roupas que a gente usa, né? Hoje a gente usa um estilo de roupa. Quando a gente está mais velho, é outro estilo de roupa. E tantas outras coisas, tantos outros exemplos nesse sentido, né, irmãos? Conforme a gente vai crescendo, a gente muda um pouco os nossos gostos, a gente muda um pouco é, aquilo que nós fazemos, né? Mas sem deixar de sermos nós, né? Que essas coisas elas expressam um pouco da nossa identidade, né? Mas essa identidade ela também vai mudando com o tempo. A gente nasce, cresce e amadurece. Então, é, nesse sentido, né? A planta ela nasce uma sementinha, depois cresce ali pequenininha tudo, mas uma sementinha de mostarda, uma planta, ela sempre vai ser uma planta de mostarda, certo? Né? Mesmo sementinha, pequenininha, tudo, ali ela sempre vai ser uma planta específica. Não dá para confundir com qualquer outra coisa. Mas, né, se você tirar uma fotografia dela pequenininha, ela é de um jeito, dela criança é de outro jeito. E, e assim vai, né, irmãos? Mas sem deixar aquela característica principal que marca, né, que é a sua vida, né? E aí por isso essa distinção, né, irmãos? Uma coisa é aquela identidade, aquelas coisas que mostram quem nós somos, que com o passar do tempo mudam. E faz parte da vida, né? Isso é normal. E a outra coisa é essa identidade eterna, né? Essa identidade que é a nossa essência, que é Jesus Cristo. Essa identidade ela não muda, irmãos, né? Ela está dentro de nós e é essa essência que nos faz obedecer ao Senhor, conhecer a sua verdade, de crer no Senhor que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós, de sabermos que os mandamentos do Senhor são para o nosso bem, são para a nossa vida, que a ordem do altar, uma exortação do altar, é para que a gente tenha felicidade, irmãos, é para que nós tenhamos vida. Então essa essência, essa fé que está lá dentro do nosso coração, ela não muda, né? Então, quando você é uma criança crente, um adolescente crente, um jovem crente, um adulto crente e um idoso crente. Então isso não muda com o tempo, irmãos. E é essa distinção que eu queria fazer com vocês aqui, né? Essa identidade que mostra aquilo que nós somos, as características que com o tempo passam e a nossa essência, que é a nossa essência cristã. O pastor Douglas leu o versículo em Deuteronômio 6,4 e eu achei muito pertinente, né, e uma grande bênção para a gente citar agora, que diz assim, eu também vou ler na versão da Bíblia Hebraica, então os irmãos não precisam abrir suas Bíblias. Escuta, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um só. Os israelitas aqui, né, irmãos, eles se alegravam, eles tinham um orgulho de ter Deus, de Deus, o nosso Deus, ser o Deus deles, né, de eles terem essa identidade, né, associada a Deus. Então eles colocam aqui, olha, escuta Israel, o Eterno é nosso Deus e nós não devemos trocá-lo por nada, ele é nosso. Né, o pastor Douglas disse isso, eu achei uma bênção essa figura, né? O Eterno é nosso e nós somos dele. Então tudo aquilo que pertence a Deus pertence a nós. E aquilo que Deus fala para nós não nos juntarmos, né, não faz bem e não está ligado à santidade do Senhor, é isso a gente deve descartar, porque fazer essa distinção entre o vil e o puro e colocar Deus no lugar principal das nossas vidas. Dizer que o Senhor é nosso e nós somos dele, e nós temos orgulho de termos essa identidade cristã. E aqui começamos o nosso segundo tópico da aula. Bom, irmãos, o segundo tópico, identidade colocada à prova. Bom, irmãos, essa identidade de Daniel e seus amigos foi colocada à prova porque o inimigo ali tentou tirar muito
da característica deles, né? Da forma, né, com que eles viviam. Mas a essência deles, eles preservaram. E nós vamos ver aqui no exemplo. Existem outros traços, né, além daquilo que gostamos, que definem a nossa identidade. Um deles é o sentimento de pertencimento a uma terra. Nós falamos um pouquinho, né, dessa questão do pertencimento já, e ele é muito amplo esse conceito, né? E está aplicado também à terra, né, o lugar onde você nasceu. Outro traço, né, que ali define a nossa identidade é onde nós nascemos. E é esse sentimento de pertencimento à terra onde nós nascemos, né? Ou seja, nós somos paulistanos ou paulistas, né? E brasileiros. E isso define o que nós somos, a língua que nós falamos. Existem muitos traços, né? Mas o que eu queria falar aqui para vocês é essa questão aqui do pertencimento à terra. E ali no período de Daniel, o que tinha acontecido? O rei Nabucodonosor tinha destruído Jerusalém e aqueles que eram os melhores ali do povo, ele tinha levado cativo para Babilônia, né? E o que aconteceu ali com os judeus vivendo na Babilônia? Porque ser judeu era viver na Judéia e eles estavam na Babilônia. Então, como é que era ser judeu na Babilônia? E aí vemos, né, irmãos, esse conflito no relato ali de Daniel e seus amigos. E não obstante eles estavam longe da terra, mas a essência deles o inimigo não conseguiu tirar, que era a vida com o Senhor. E era o maior traço da identidade deles, que era uma vida de obediência, esse contato com o Eterno. E nós vamos ler lá agora em Daniel 1, o capítulo todo. Se os irmãos quiserem acompanhar, amém. Vou colocar aqui na tela, mas a gente também pode abrir a Bíblia lendo, acompanhando ao mesmo tempo. Daniel 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, em uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho, que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são iguais, vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se deem legumes a comer e água a beber.
Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deveriam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante do rei Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Nós vemos aqui, né, irmãos, eu queria destacar o versículo 8, que diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do rei. Ou seja, né, esse assentou aqui quer dizer que Daniel determinou em seu coração, ele estava firme em seu coração. Não só Daniel, mas como nós sabemos, os seus amigos também estavam ali determinados a não se contaminar. E nós vimos aqui, irmãos, os ataques do inimigo, né? Tirou os ataques à identidade ali de Daniel e seus amigos, né? Primeiro que eles foram tirados da sua terra, né? O segundo é que eles na corte da Babilônia, eles não falariam outra língua com um rei que não fosse a língua dos caldeus. Então ali o inimigo também estava tirando mais um traço, que era a língua, né? O hebraico deles. E por fim não, ainda teve mais um. O, o rei determinou que os nomes deles fossem mudados. E além disso, além dos nomes, o rei ali queria que eles comessem outra comida. Então nós vemos aqui que Daniel e seus amigos eles foram atacados quatro vezes contra a sua identidade, né? Ali uma questão de alguns traços ali que foram atacados, Daniel e seus amigos acabaram absorvendo, né? Mas porque era uma questão de forma só apenas, né? Viver em Jerusalém não queria dizer só que eles eram judeus só por viver ali na Judéia e em Jerusalém. A outra questão é a língua, né? Era muito importante para eles, mas a essência deles ainda estava preservada, mesmo que eles falassem na língua ali dos caldeus. E os nomes da mesma forma, né? Os outros poderiam falar, mas eles sabiam qual era o significado dos seus nomes. Mas com relação a comer a comida do rei, os manjares do rei, aí já era uma coisa que feria a palavra de Deus, né? Feria ali os mandamentos do Senhor. E eles determinaram ali em seu coração que não transgrediriam a lei do Senhor, porque eles sabiam que a lei do Senhor era para a vida. E então eles mantiveram firmes ali na sua posição. Daniel faz aquele pedido ao chefe ali dos eunucos, né, para que eles comessem água, comessem legumes e tomassem água. E ao final de 10 dias, o Senhor deu o livramento a eles. Mas foi ali, irmãos, a gente vê essa história como algo, com o final feliz, né? Mas ali o dispenseiro do rei fala: "Ó, meus queridos, se eu deixar de dar essa comida para vocês, que é uma comida forte, né, uma comida que vai deixar vocês bem, para vocês comerem legumes e água, se o rei depois vir que vocês estão mal, estão com semblante mal, ele vai me matar e, além disso, vai matar vocês também." Então, o Daniel ali e seus amigos estavam correndo perigo de vida, né? Mas mesmo assim, eles decidiram e o Senhor foi fiel e deu o livramento para eles. E essa marca, né, dessa experiência de vitória com Deus ali,
fortaleceu a fé deles, fortaleceu essa identidade cristã, falando para nós hoje, né? E que nós devemos ter essas experiências com o Senhor que fortalecem a nossa fé, essa identidade cristã, para que a cada prova, a cada intento do inimigo, cada vez que nós formos provados, nós tenhamos a firmeza para nos decidirmos pelo Senhor, assentarmos em nosso coração de que nós somos do Senhor, Ele é nosso e nós não abrimos mão disso, né? E vamos falar aqui um pouquinho do significado do nome de Daniel e de seus amigos. E o quanto que isso foi um ataque muito profundo do inimigo, né? Nós vamos ler aqui. Bom, irmãos, ó, o significado, né? Daniel significa Deus é meu juiz. E aí foi mudado para Beltesazar, príncipe do deus Bel, que é o deus principal ali da sociedade da Babilônia, né? Ananias significa favorecido por Jeová e foi mudado para Sadraque, que significa iluminado pelo Deus Sol. Misael, quem é como Deus? Foi mudado para Mesaque, que diz assim, quem é como Shaque? Shaque é uma deusa babilônica também. E Azarias, que significa quem é Jeová? Quem Jeová ajuda, foi mudado para Abednego, que significa servo do Deus Fogo. Ou seja, ali o inimigo na Babilônia tentou mudar de todas as formas essa característica deles, mas a essência o inimigo não conseguiu mudar. Bom, irmãos, aqui partimos para o terceiro tópico da nossa aula, que é a identidade na prática, essa essência na prática, né? Essência cristã. E se o amor de Deus está firme nos nossos corações, tal como Daniel e seus amigos, nós vamos ter o poder ali de não ferirmos a nossa comunhão com o Senhor, de testemunhar essa verdade, independente da consequência que isso possa trazer. De novo, eu vou trazer aqui esse traço de pertencimento, né, que define a nossa identidade, e nessa convivência na escola, né? Muitas vezes ali a gente faz parte, né, de um grupo e esse sentimento de pertencimento a um grupo, ele, né, pra gente é muito importante, né, porque diz aquilo que nós somos. Você pode ali ser parte do grupo dos que jogam bola, ou então do grupo dos que andam de skate, dos que andam de bicicleta, das meninas que pintam cabelo, né? Pode ser desses grupos, normal, isso não é ruim, né? Isso não atenta contra a santidade do Senhor. Mas o que acontece, né, irmãos? A gente cresce muitas vezes ao lado de pessoas que não são do Senhor, temos convivência com elas, enquanto ali está na parte da infância, né, na parte da criança, o convívio com essas pessoas não é tão ruim, porque a identidade delas ali não se manifesta tanto com obras más. Mas a partir do momento que elas crescem, começam a manifestar as suas obras, nós temos que ter este posicionamento firme no nosso coração, de dizermos não a convites, de dizermos não a atitudes que atentam contra a santidade do Senhor, que atentam contra a palavra do Senhor, que nos fazem andar pelo caminho que não é de Deus. E nós temos que ter firme essa essência cristã no nosso coração, tal como Daniel e seus amigos tiveram. Né? O inimigo tenta nos descaracterizar, ele tenta tirar todos os traços de identidade nosso com o Senhor, e nós não devemos deixar o inimigo fazer isso. Nós temos que ter essa essência dentro do nosso coração que diz não aos convites, que diz não àquilo que desagrada ao nosso Deus. E é muito difícil, né, irmãos? Porque, como eu já disse, esse sentimento de pertencimento, né? Muitas vezes você faz ali parte desse grupo e aí essas pessoas que não são do Senhor começam a manifestar as suas obras más e nós temos que nos posicionar. A gente não pode, né, como o versículo chave da nossa aula diz, tomar a forma, né? Se a gente não se posiciona, seja por atitude ou palavra, a gente acaba tomando a forma do mundo.
E é difícil, irmãos, porque quando a gente se posiciona pelo Senhor, muitas vezes a gente pode perder o convívio com esse grupo. A gente pode ser excluído, né, e pode ali, né, passar por um momento muito difícil. Mas tal como, mais uma vez, Daniel e seus amigos, eles correram risco de vida ao dizer que não queriam os manjares do rei. E depois de 10 dias, Deus deu livramento, Deus deu vida a eles, irmãos. E da mesma forma deve ser assim conosco. Se algum dia nós precisarmos, e com certeza vocês precisarão tomar essa decisão, ter esse posicionamento firme, vai ser uma experiência gloriosa com o Senhor, porque depois de 10 dias, Ele vai dar vida, Ele vai dar a vitória para nós. Nós devemos crer no Senhor, mesmo que a situação no momento seja uma situação muito difícil, nós não sintamos alegria, estejamos ali entristecidos por não fazer parte talvez desse grupo, mas com certeza o Senhor vai acrescentar vidas a nós, vai nos dar a vitória. A experiência com o Senhor fortalece o nosso coração, fortalece a nossa fé para enfrentarmos essas dificuldades. E, né, antes de pertencermos a qualquer grupo social que se une por ter gostos em comum, nós pertencemos a Cristo e não abrimos mão do seu lugar em nosso coração. Como dizem em Cantares 3 também, irmãos. Cantares 6:3. Eu sou do meu amado e ele é meu. Né? Isso deve ser a nossa essência, irmãos. O eterno é nosso. Nós não devemos dar o nosso coração para ninguém mais, a não ser o nosso amado, o nosso Deus. Né, irmãos? E era essa essência cristã que não muda. Né? Nós podemos mudar de roupa com o tempo, mudar o gosto para muitas coisas. Mas a essência cristã, ela nos guia em todas essas coisas. E toda decisão que fizermos, nós teremos esse poder do Espírito Santo para nos manter santos na presença do Senhor e podermos herdar as suas promessas, irmãos. Porque uma vida com o Senhor é uma vida de vitória, é uma vida de alegria, uma vida de bênção. E a palavra de Deus nos promete tudo isso, irmãos. Então que nós tenhamos essa posição firme diante do mundo, para nós não nos moldarmos aos seus conceitos, não nos moldarmos àquilo que atenta contra a santidade do Senhor. Por isso que é muito importante, irmãos, orarmos, conhecermos a palavra, porque nós assim teremos capacidade e os instrumentos para poder vencer essas afrontas do inimigo que querem nos descaracterizar. Bom, queridos, partindo aqui para a conclusão da nossa aula, o eterno é nosso e nós dele. Não deixemos que outras coisas tomem o seu lugar. O manjar do rei é uma comida que não nos faz bem, da mesma forma que os convites de amigos que não são do Senhor. Nosso maior traço de identidade precisa ser Jesus em nosso coração, mesmo que isso acarrete em perder amizades. Mas temos a certeza que depois de 10 dias teremos a vida e uma grande experiência com o Senhor. Essas experiências fortalecem a nossa fé, são marcas que nos levam para a vida eterna e formam aquilo que nós somos. Quanto mais provamos que o Senhor é bom, mais estaremos fortalecidos e não trocaremos nosso bem maior por nada. A promessa do Senhor é grande e a sua vontade boa, perfeita e agradável. Não podemos nos moldar conforme o conceito dos ímpios, mas nossa identidade precisa ser construída com experiências no Senhor, com oração e o conhecimento da palavra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor a cada dia nos dê alegria em servi-lo, em conhecer a sua palavra, em ter essas experiências de vida com Ele, porque é essa alegria, irmãos, que nos dá força a cada dia para nós vivermos uma vida de triunfo na presença do Senhor. Vamos orar para finalizar a nossa aula. Jesus, nós te agradecemos por a tua palavra, esta palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Ó Deus, nós cremos em Ti, nós, o Senhor Jesus, queremos a cada dia mais, o Senhor Deus, termos comunhão contigo. Ó Deus, esta comunhão com o Eterno, esta comunhão com a eternidade, com aquele que nos criou, Senhor. Porque, ó Deus, a nossa vida ela não está, Senhor, firmada nas coisas passageiras, ó Deus, das coisas
vãs, ó Senhor, que não permanecem, Jesus, mas, ó Deus, a nossa fé, Senhor Deus, a nossa identidade, ó Pai, está, Senhor Jesus, ó Pai, ó Deus, na Jerusalém Celestial, ó Pai, nesta terra, Senhor Jesus, que Tu nos prometeste, Senhor Jesus, para herdarmos, ó Senhor. Ó Deus, e a nossa essência, Senhor Jesus, Te serve, ó Pai. Por isso, ó Deus, a cada dia, ó Pai, que, ó Deus, Tu possas crescer no nosso coração, ó Deus, que Cristo possa se formar nos nossos corações, Jesus, para não pecarmos contra Ti, para andarmos, ó Senhor Jesus, no Teu caminho, Senhor. Ó Deus, eu clamo a Ti, Senhor Jesus, pelos meus irmãos, ó Pai, nesta fase, Senhor Jesus, da vida que é tão difícil, Senhor, mas, ó Deus, também, ó Deus, é o início, Senhor Jesus, de uma vida contigo. E, ó Deus, sabemos, ó Pai, que se plantarmos bem hoje, Senhor, colheremos bons frutos, ó Deus. Que os Teus filhos, ó Deus, possam assim, ó Pai, semear em Ti, Senhor, para terem, ó Senhor Jesus, e herdarem as Tuas promessas, ó Pai. Ó Deus, alcança, Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Liberta, Senhor Jesus, de todo o mal, todo sentimento que não provém de Ti, ó Deus. Tira no nome de Jesus, ó Deus, pedimos e clamamos a Ti, Senhor. Toda amizade, ó Deus, toda palavra que não provém de Ti, Senhor, nós repreendemos no nome de Jesus também, ó Pai. E clamamos, ó Deus, que os Teus filhos, ó Pai, e ó Deus, todos nós, ó Deus, possamos ter, ó Pai, essas experiências de vida contigo a cada dia, ó Pai. Fica conosco, nós pedimos a Ti, abençoa a nossa igreja, continua dando toda a direção ao nosso pastor, ó Deus, que, ó Deus, andemos juntos com Teus servos, Senhor. Nós Te bendizemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nós possamos ter um bom domingo e estejamos na presença do Senhor à noite, irmãos. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Paz do Senhor.